E se a tua oração tivesse se tornado apenas eco das paredes e já não mais ferisse o céu como flecha ardente? E se o silêncio de Deus fosse, na verdade, o reflexo do coração endurecido, que já não sabe chorar, que já não ousa gemer, que já não ousa se prostrar até sentir o peso da eternidade? Há almas que caminham nos corredores do templo, mas sem chama nos olhos, sem tremor nos ossos, sem cruz nos ombros. O altar está vazio, a boca repete palavras, mas o coração geme em desertos. E talvez seja nesse abismo, nesse vale sombrio onde o frio da ausência queima mais que o fogo, que ressurge a lembrança de homens que souberam orar até se consumir. David Brainerd não falava de oração como teoria, mas como ferida aberta. Ele mesmo confessou: muitas vezes senti-me tão frio, tão morto, tão indigno de chamar o nome do Senhor, e foi então que me prostrei, até que minha alma começou a clamar como se fosse minha última respiração. Quem de nós ainda ora assim? Quem de nós ainda sente as lágrimas, escorrendo como quem sangra diante do trono? Vivemos dias em que a oração perdeu sua agonia, perdeu sua guerra. Falamos com Deus como quem lê um bilhete. Corremos diante do Eterno como quem cumpre uma formalidade. Mas Brainerd, o jovem missionário que se queimou em poucos anos e deixou no pó o testemunho de uma vida consumida, nos ensina que orar é morrer aos poucos, até que não reste nada do homem, apenas o sopro do Espírito. Ele dizia: sinto que não posso viver sem oração, como não posso viver sem respirar. E aqui, no Diário Missionário, esta palavra não vem como discurso, mas como espada. O poder transformador da oração não está em sua beleza, mas em sua intensidade. Não está em frases elaboradas, mas no coração que treme. Quando o silêncio de Deus pesa como chumbo, a oração verdadeira se transforma em clamor que rasga véus. Quando a ausência de fogo sufoca, a oração se faz brasa que incendeia outra vez. Quando a cruz é esquecida, a oração a coloca de volta sobre os ombros, lembrando-nos que não há Cristo sem sangue, nem discípulo sem renúncia. E talvez hoje, enquanto ouves estas palavras, tua alma se reconheça nesse vale. Talvez tuas orações estejam frias, tuas lágrimas secas, teu altar empoeirado. Mas não vieste até aqui por acaso. Este é o tempo de ouvir o eco de Brainerd que ainda clama: ó Senhor, não retires de mim o teu espírito. Antes me leva, mas não me deixes sem tua presença. O poder transformador da oração é o que ainda pode quebrar tua rotina espiritual, despedaçar a casca dura da tua fé, reacender a chama adormecida. É oração que não apenas pede, mas que se oferece. Não apenas fala, mas que geme. Não apenas busca respostas, mas se torna sacrifício. Assim começamos esta jornada, não com fórmulas prontas, mas com lágrimas, não com discursos, mas com feridas. Este é o chamado do missionário David Brainerd e este é o altar do Diário Missionário. Se esta palavra já toca teu espírito, escreve aqui abaixo: eu quero voltar, pois este é o início de um retorno, não a um lugar, mas a uma presença. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim soa a voz do Eterno, não como eco de templo vazio, mas como trovão que parte à noite escura da alma. Há uma promessa escondida aqui, não para os que oram por conveniência, mas para os que se lançam como feridos diante do altar, para os que choram como crianças sem consolo, para os que não se satisfazem com respostas rápidas, mas desejam conhecer os segredos do coração de Deus. Do trono veio a voz, da cruz, o silêncio que ainda grita. E é neste entrelaço de som e ausência, de promessa e espera, que a oração se torna fogo que consome e não se apaga. A igreja dos nossos dias repete palavras, mas perdeu o clamor. Canta hinos, mas perdeu o tremor. Constrói altares de pedra, mas esqueceu a chama. E é nesse cenário de apatia espiritual que a promessa se levanta como espada. Clama a mim. Não sussurra apenas, não recita apenas, não cumpre um rito, clama. David Brainerd entendeu este segredo quando escreveu: minha alma gemeu com tanta intensidade que parecia não haver mais forças em meu corpo, mas justamente ali,
Quando pensei que ia desfalece, percebi a doce visitação do Espírito. O clamor é a linguagem da alma, que já não suporta viver sem a presença. É a confissão de que não há outro caminho, não há outro consolo, não há outra fonte. E se hoje a igreja está cheia de palavras, mas vazia de lágrimas, talvez seja porque esqueceu que a oração é guerra, e guerra não se vence com fórmulas, mas com sangue derramado no secreto. Clama a mim, diz o Senhor. Não é convite para a superfície, mas para as profundezas. Não é chamado para frases belas, mas para o desespero santo que parte o coração e o faz gritar como quem se afoga. O poder transformador da oração não está em mudar circunstâncias primeiro, mas em transformar o coração que clama. Brainerd declarou: por muitas vezes pedi que Deus transformasse meu coração mais do que transformasse meus caminhos, pois sabia que se o coração ardesse, toda a minha vida seria chama. Aqui está o mistério. Não oramos apenas para pedir, oramos para ser moldados. Não buscamos apenas respostas, buscamos ser a resposta. Quando o versículo ecoa, responder-te-ei, o Espírito promete não apenas uma voz que conforta, mas uma revelação que queima. Não são palavras suaves para acalmar, mas segredos do céu que partem o homem ao meio. Coisas grandes e ocultas, não riquezas, passageiras, mas tesouros invisíveis que só se revelam a quem sangra no altar. E tu, já clamaste até perder o fôlego? Já dobraste teus joelhos até sentir que teus ossos gritavam? Já te viste sozinho na noite, sem outra companhia senão a solidão que pesa, e mesmo assim clamaste até que a escuridão se tornou luz? Foi assim que Brainerd viveu. Ele não tinha púlpitos brilhantes, não tinha templos lotados, não tinha fama nem aplausos. Ele tinha apenas um campo solitário, os joelhos no chão e um coração que clamava. Ali ele encontrou a glória que não cabe nos homens, mas que sustenta gerações. E talvez hoje, enquanto ouves, percebas que tua oração se tornou fria, previsível, repetida. Mas ouve a voz. Clama a mim. Não é tarde. Ainda há tempo de retornar à guerra da intercessão, ao fogo do clamor. Ainda há tempo de sentir que cada palavra é flecha, cada lágrima é semente, cada gemido é incenso. Do trono vem a promessa. Da cruz vem o silêncio. E juntos, trono e cruz, nos convocam a orar, não como rito, mas como vida. O poder transformador da oração é capaz de arrancar a alma da apatia, de quebrar cadeias invisíveis, de reacender a chama esquecida. Brainerd ainda nos sussurra, como quem fala do túmulo. Não posso viver sem oração. Não posso respirar sem gemer diante do Senhor. Pois quando oro, encontro minha vida. Quando deixo de orar, sinto que já não existo. Se esta palavra já toca teu coração, testemunha aqui. O Espírito ainda me visita, pois teu comentário se torna altar. Tua partilha é semente, tua inscrição é resposta. Este é o chamado do diário missionário. Aqui cada palavra é espada, cada vídeo é oração, cada clamor é convite ao fogo. Compartilha com alguém que precisa ser acordado antes que seja tarde. A cruz está nos cânticos, mas não nos ossos. A cruz está nos púlpitos, mas não nas casas. A cruz está nas palavras dos lábios, mas não no sangue derramado do coração. A igreja aprendeu a pronunciar o nome de Cristo, mas esqueceu o peso de segui-lo. As vozes ecoam canções de adoração, mas os joelhos não se dobram em secreto. Os olhos se levantam para telas brilhantes, mas não para o trono eterno. E assim o corpo, que deveria ser templo vivo, tornou-se salão de conveniências. David Brainerd escreveu em seu diário: quantas vezes percebi meu coração inclinado a procurar a aprovação dos homens e não de Deus, e quantas vezes chorei por sentir em mim esse veneno, pedindo que o Senhor esmagasse todo orgulho e vaidade. Ele não se escondeu atrás de máscaras. Ele não romantizou sua carne. Ele expôs suas feridas, confessou seus pecados e fez da oração o lugar onde o eu morria um pouco mais a cada dia. E nós? Quantas vezes disfarçamos com religiosidade o vazio que nos consome? A cruz está nos sermões, mas não nas escolhas.
Está nos discursos bem preparados, mas não nas renúncias escondidas. Está nos lábios, mas não nos ossos. A igreja canta sobre fogo, mas vive em cinzas. Fala sobre espírito, mas corre atrás de entretenimento. Proclama quebrantamento, mas protege ídolos invisíveis. O altar virou palco, o clamor virou espetáculo, a oração virou performance. E o céu continua em silêncio, porque o coração continua distante. Minha alma gemia ao perceber quanto tempo gastei em distrações fúteis, enquanto o mundo caminhava para a perdição, escreveu Brainerd. Pensei comigo, quantas horas são desperdiçadas em conversas vãs, quantos dias se esvaem sem lágrimas pela salvação dos homens. Ó Deus, não me deixes viver assim. Sua voz atravessa séculos e nos confronta. Pois nós também gastamos horas rolando telas, colecionando distrações, alimentando vícios secretos. Os olhos buscam a luz azul da tecnologia, mas esquecem a luz que emana do rosto de Cristo. A cruz está nos slogans, mas não na rotina. Está no marketing da fé, mas não no jejum escondido. Está na moda dos cânticos, mas não no choro da madrugada. Está nas músicas de fundo, mas não na vida real. Há um abismo entre aquilo que proclamamos e aquilo que vivemos. E esse abismo é o lugar onde o fogo da oração se apaga. A igreja se acostumou com a ausência de Deus. O silêncio que deveria ser desespero virou rotina. O vazio que deveria nos quebrar virou paisagem. Estamos confortáveis sem o fogo, adaptados sem a glória, entretidos sem a presença. E ainda ousamos dizer que estamos bem. Mas a verdade é que não estamos. O coração está frio, os altares estão quebrados, as lágrimas rarearam. Não há nada mais terrível para mim do que a sensação de que meu coração está morto diante de Deus, confessou Brainerd. Pois posso suportar qualquer dor no corpo, mas não suporto a ausência de sua presença. Ele nos mostra que a frieza espiritual é a pior enfermidade. É lepra na alma, é morte invisível. Mas a igreja moderna já não sente essa dor. Canta alegremente, prega eloquentemente, mas já não se desespera com a ausência da glória. A cruz está nas músicas, mas não no coração. A cruz está nas paredes, mas não no quarto secreto. A cruz está nos livros, mas não no leito de oração. E é por isso que há tanta superficialidade. As palavras são grandes, mas os frutos são pequenos. O volume é alto, mas a profundidade é rasa. O Senhor nos chama ao confronto. Ele não busca multidões confortáveis, mas corações despidos. Ele não espera aplausos, mas lágrimas. Não quer apenas reuniões cheias, mas altares vivos. A oração deixou de ser guerra e virou formalidade. Mas Deus ainda espera guerreiros que sangrem de joelhos. Pelas madrugadas, meu corpo tremia de frio e minhas forças me abandonavam. Mas meu coração não descansava até encontrar um raio de luz no rosto do Senhor, escreveu Brainerd. E nossas madrugadas são devoradas por entretenimento, não por intercessão. Nossos ossos descansam em camas confortáveis, enquanto nossas almas permanecem áridas. A cruz está na liturgia, mas não na vida. Está nos símbolos, mas não no sangue. Está na teoria, mas não no sacrifício. Há uma geração que ama falar sobre avivamento, mas não sabe chorar por ele. Que repete frases bonitas, mas não suporta as dores do parto espiritual. Que se enche de teorias, mas não se consome no altar. Irmão, irmã, até quando suportaremos essa vida morna? Até quando trocaremos fogo por fumaça, glória por espetáculo, presença por aparência? Até quando cantaremos sobre a cruz, mas fugiremos dela na prática? Até quando oraremos apenas palavras, mas não clamaremos até a alma tremer? O Espírito ainda confronta, a voz ainda chama, o altar ainda espera. Brainerd continua ecoando. Se eu tivesse 1000 vidas, entregaria todas para viver em oração diante do Senhor, pois um só minuto de sua presença vale mais do que uma eternidade sem Ele. Hoje, o diagnóstico é claro. O coração da igreja está enfermo. A alma dos crentes está adormecida. O fogo se apagou. A cruz foi esquecida. A oração virou ritual.
Mas é aqui que o confronto se torna convite, pois aquele que revela a doença é o mesmo que oferece cura. Escreve aqui: eu quero voltar ao altar. Que teu comentário seja confissão, que tua partilha seja arrependimento, que tua inscrição no diário missionário seja teu voto diante de Deus. Pois esta mensagem não é apenas palavra, é espada que corta, é fogo que queima, é clamor que convoca. Compartilha com alguém que precisa acordar antes que seja tarde. E você, ainda sente o fogo? Ainda há lágrimas em seus olhos quando pronuncia o nome de Jesus? Ou tua boca fala por hábito aquilo que teu coração já não suporta sentir? Ainda existe um altar em teu quarto, ou o pó da pressa e da indiferença já cobriu a mesa, onde outrora ardia a chama secreta da oração? O versículo ecoa como um trovão dentro da noite da alma. Clama a mim e responder-te-ei. Mas diga-me, você ainda clama? Ou apenas repete? Ainda geme como quem depende da resposta? Ou fala como quem já se acostumou com o silêncio? Há corações que se acostumaram com a ausência, que já não sentem dor quando o céu parece distante. Mas você, irmão e irmã, foi chamado para sentir a dor até que a dor se tornasse intercessão. Foi chamado para gemer até que o gemido se transformasse em fogo. Foi chamado para buscar até que a busca se tornasse vida. David Brainerd, em sua angústia mais profunda, registrou: muitas vezes minha oração era apenas um suspiro, uma lágrima caída no chão gelado, mas ainda assim sabia que o Senhor lia meu coração como quem lê um livro aberto. E você? Tem oferecido ao Senhor ao menos um suspiro verdadeiro? Ou já não resta nada além de palavras decoradas, frases feitas, repetições secas? E se a tua vida de oração fosse a medida real de tua intimidade com Deus, o que ela revelaria? E se a ausência de lágrimas fosse o diagnóstico de uma alma seca? E se o silêncio do céu fosse reflexo da ausência de clamor na terra? Há momentos em que Deus cala para nos mostrar o quanto nos acostumamos com a superfície. Ele se esconde para ver até onde corremos. Ele retira o consolo para que nosso coração aprenda a clamar. Mas será que você ainda corre atrás quando não sente nada? Ou desiste fácil e troca o altar por distrações? Clama a mim, diz o Senhor. Não é sugestão, é mandamento. Não é opção para dias bons, é caminho para todos os dias. A promessa não foi feita para quem ora sem coração, mas para quem ora até que o coração sangre. Para quem entende que a oração não é alívio, mas entrega. E você? Até quando continuará vivendo como se a presença fosse acessório e não necessidade vital? Até quando olhará para a cruz como símbolo e não como caminho? Até quando carregará uma fé sem choro, um altar sem fogo, uma vida sem lágrimas? Brainerd confessou: senti-me o mais miserável dos homens, indigno de levantar os olhos ao céu. Mas justamente ali, prostrado em cinzas, percebi que o Senhor se inclinava para mim. Não é quando você se sente forte que a oração abre os céus. É quando você se sente miserável, incapaz, quebrado. É quando sua voz mal sai e o gemido fala mais alto que as palavras. O versículo diz: responder-te-ei. Mas e se a resposta não vier como você espera? E se, em vez de portas abertas, Deus te der lágrimas? E se, em vez de caminhos fáceis, Ele te oferecer uma cruz? Será que ainda assim você clamaria? Será que ainda chamaria isso de resposta? A oração não é apenas pedir soluções, mas encontrar sentido no silêncio. Não é apenas mudar as circunstâncias, mas mudar quem você é diante delas. Não é apenas buscar milagres, mas tornar-se sacrifício vivo. E você, o que oferece no altar? Palavras belas ou um coração despedaçado? Hinos afinados ou lágrimas que borram o rosto? Aparência religiosa ou intimidade real? Pensa comigo, se hoje fosse teu último dia, se esta fosse tua última oportunidade de clamar, que oração sairia dos teus lábios? Seria uma oração de pressa ou de eternidade? Seria uma oração fria ou um grito desesperado? Seria uma oração por coisas ou por presença? A promessa do Senhor é clara: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
mas como conhecer coisas ocultas sem quebrantamento, como tocar segredos do céu sem joelhos no chão, como ouvir a voz de Deus se teus ouvidos estão cheios de barulho? Brainerd escrevia: muitas vezes me senti cercado de trevas, mas em meio a elas ouvi o sussurro do Senhor e percebi que o sussurro era mais doce que qualquer grito da terra. Você tem buscado esse sussurro? Ou tem corrido apenas atrás de milagres visíveis? Talvez hoje o Espírito esteja cutucando o teu coração. Talvez sinta os olhos arderem. Talvez perceba um nó na garganta. Não ignore isso. Esse é o toque do Eterno. Essa é a voz que ainda chama. Essa é a chance de voltar ao altar. E você? Ainda sente o fogo? Ainda reconhece a cruz? Ainda tem coragem de clamar até que teu coração quebre? Ainda deseja ouvir coisas grandes e ocultas? Ou já se contentou com migalhas visíveis? Este é o momento de quebrantamento. Este é o tempo de rasgar o coração, não as vestes. Este é o chamado para lágrimas, não para aplausos. Este é o convite para voltar ao secreto, para reacender o fogo, para carregar novamente a cruz. Se esta palavra toca você, escreve aqui abaixo: eu quero voltar. Que teu comentário seja confissão pública, que teu coração seja altar, que tuas lágrimas sejam incenso. Compartilha com alguém que precisa ser lembrado de que ainda há tempo. E se esta mensagem ardeu em teu peito, inscreve-te no Mimos Diário Missionário, porque aqui cada palavra é espada, cada oração é fogo, cada vídeo é chamado. O Espírito ainda sussurra: clama a mim. Não percas essa voz. Não silencies teu coração. Ainda há tempo de voltar. Ainda há fogo para acender. Ainda há cruz para carregar. Ainda há resposta que virá. O chamado de Cristo não vem como convite suave a uma vida sem dor, mas como voz que corta fundo, pedindo entrega total, convocando a renúncia. O Evangelho não é jardim de rosas, é caminho de espinhos, que leva à vida. O altar não é enfeite, é lugar de morte. O coração não é palco para sentimentos passageiros, é cruz viva onde o eu deve ser pregado. E você, está disposto a morrer? Está disposto a abrir mão da glória dos homens para encontrar a glória do Cordeiro? Está disposto a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz, a seguir mesmo quando a estrada é estreita e a noite parece longa? Pois escute, não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. David Brainerd entendia isso quando escrevia: muitas vezes pedi que o Senhor me matasse para mim mesmo, para meus desejos, para minha honra, para tudo o que não fosse Cristo. Pois enquanto eu viver para mim, não posso viver para Ele. Ele descobriu cedo aquilo que tantos rejeitam. A vida abundante não é encontrada em mais conquistas, mas em mais rendição. Cristo não chama você para polir sua vida, Ele chama para crucificá-la. Ele não pede apenas que você melhore, Ele pede que você morra. O chamado é pesado, mas também eterno. É duro como o madeiro da cruz, mas doce como o sangue derramado em amor. É exigente como a renúncia, mas suave como o abraço do perdão. Volta ao altar. Não ao altar vazio de palavras, mas ao altar que queima com lágrimas. Volta ao arrependimento, não como emoção passageira, mas como decisão diária. Volta à cruz, não como símbolo distante, mas como caminho de cada manhã. Quantas vezes fugimos desse chamado? Quantas vezes queremos a coroa, mas não os cravos? Quantas vezes buscamos a ressurreição, mas rejeitamos a morte? E ainda assim o Espírito insiste: vem, morre para que vivas, entrega para que recebas, rende-te para que sejas livre. Não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte, não há vitória sem renúncia, não há Pentecostes sem Calvário. Queremos fogo, mas sem altar. Queremos poder, mas sem rendição. Queremos vida, mas sem cruz. Mas Cristo ainda chama: segue-me. Brainerd nos lembra: quando meu coração quis descansar em mim mesmo, percebi que o Senhor me chamava mais alto e entendi que a vida verdadeira começa no fim de mim mesmo. É ali, no fim de si, que você encontrará o início de Deus. E você,
Até quando continuará negociando com a cruz? Até quando dirá: amanhã eu me rendo, amanhã eu volto, amanhã eu oro com intensidade? Até quando vai fugir do altar quando o altar é o único lugar de verdadeira vida? O chamado de Cristo é urgente. Ele não pede apenas um pedaço de você. Ele pede tudo. Ele não quer só teu domingo. Ele quer tua madrugada. Ele não pede só tua voz. Ele pede tuas lágrimas. Ele não pede apenas tua agenda. Ele pede teu coração inteiro. Volta. Volta enquanto ainda há tempo. Volta ao primeiro amor. Volta ao fogo da oração. Volta ao altar de renúncia. Volta antes que a frieza mate tua alma. Volta antes que a rotina se torne teu sepulcro. Volta antes que tua fé seja apenas lembrança. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Não há Cristo sem cruz. Não há discípulo sem renúncia. Senhor, escreveu Brainerd, não quero nada além de ti. Se me deres prosperidade, que seja para te servir. Se me deres dor, que seja para me quebrantar. Se me deres vida, que seja para me consumir em oração. Se me deres morte, que seja para te encontrar. Este é o espírito de quem entendeu o chamado. Você também é chamado a este lugar. Talvez você pense que é demais, que é pesado, mas lembra, o peso da cruz é também a doçura da glória. A morte do eu é o nascimento da verdadeira vida. A renúncia é a porta da liberdade. A entrega é a raiz da plenitude. E hoje o Espírito te convida, não para um culto a mais, mas para uma vida crucificada, não para uma rotina melhorada, mas para um coração quebrado e restaurado, não para um altar decorado, mas para um altar vivo. Se esta palavra já toca teu coração, escreve aqui: eu volto à cruz. Que teu comentário seja teu voto, que tua partilha seja teu clamor, que tua inscrição no diário missionário seja tua resposta diante de Deus. Compartilha com alguém que precisa ouvir antes que seja tarde. Volta. Volta porque Ele ainda te chama. Volta porque ainda há sangue na cruz. Volta porque ainda há fogo no altar. Volta porque ainda há vida na entrega. Volta porque ainda há tempo. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Não há vitória sem cruz. E este é o teu chamado hoje. Você não chegou até aqui por acaso. Se teus olhos percorreram cada linha, se teus ouvidos foram cativos deste clamor, é porque o Espírito te trouxe. Não é entretenimento, não é acaso, não é mais um vídeo, perdido em meio a tantos. É visitação, é convocação, é a mão invisível de Deus te puxando de volta para o altar. Talvez, ao longo destas palavras, teu coração tenha oscilado entre resistência e rendição. Talvez algo dentro de ti tenha dito: essa palavra é dura demais, é pesada demais, é exigente demais. Mas é justamente nesse peso que a vida eterna se revela. Pois o Evangelho nunca foi um convite para o conforto, mas um chamado para a cruz. Nunca foi uma promessa de aplausos, mas de cicatrizes. Nunca foi uma escada de glórias humanas, mas um caminho estreito que conduz à glória que não perece. E agora, diante desta última parte, há um apelo profético que ecoa mais alto que todas as vozes. Não o ignores, não tapes os ouvidos, não enganes a ti mesmo dizendo: ouço amanhã, obedeço depois, volto mais tarde. O tempo não é teu, a vida não é tua. O fôlego que agora respiras não te pertence. É empréstimo, é graça. E o Deus que empresta pode a qualquer instante cobrar de volta. Por isso a urgência desta palavra não é teatral, não é exagero. É trombeta, é voz de atalaia, é o eco de Brainerd, de homens que se gastaram no secreto e deixaram o testemunho de que o fogo de Deus só desce sobre altares quebrados. E você? Ainda sente o fogo? Ou as brasas já se apagaram sob as cinzas da rotina? E você? Ainda chora quando ora, ou tuas palavras se tornaram repetição sem vida? E você? Ainda sente a cruz pesar sobre os ombros, ou já a substituiu por coroas terrenas? Hoje, o Senhor te chama de volta. Não apenas a um arrependimento momentâneo, mas a um quebrantamento real.
Não apenas há lágrimas que secam rápido, mas há uma decisão que muda rumos. O chamado não é para cantar mais alto, mas para morrer mais fundo. Não é para conquistar mais títulos, mas para perder-se em Cristo. Pois não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte, não há Pentecostes sem Calvário. E é aqui, neste momento, que tua alma deve decidir. Permanecerás à beira do altar, espectador de palavras que tocam, mas não transformam? Ou te lançarás por inteiro, ainda que doa, ainda que sangre, ainda que te custe tudo? Se esta palavra tocou você, se em algum momento seus olhos arderam e seu coração se apertou, então este lugar é seu altar também. Não é apenas um vídeo, é convocação. Não é apenas um canal, é refúgio para os que ainda creem que vale a pena se gastar por Cristo. Inscreva-se no Diário Missionário e caminhe com aqueles que ainda ouvem a voz. Aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Não é entretenimento, é intercessão, não é discurso, é ferida. E cada ferida aberta é também porta para a cura. Compartilhe com quem ainda está dormindo. Não retenhas o que foi soprado do alto. Há almas que precisam desta trombeta. Há corações que ainda podem ser resgatados antes que seja tarde. Talvez alguém que conheces esteja a um passo do abismo, e esta palavra seja a última corda lançada. Não a esconda, não a retenha, e volte sempre, não por hábito, não por costume, mas porque aqui encontrarás sempre um altar aceso, uma voz que insiste, um chamado que não se cala. Aqui não há espectadores, há peregrinos, não há plateia, há intercessores, não há conteúdo, há maná fresco, lágrima viva, brasa ardente. Há mais do que mensagens aqui, há um chamado que não depende da minha voz, mas da tua resposta. E se tua resposta for, sim, Senhor, eis-me aqui, então todo este caminho já valeu a pena.